Olá, eu sou Michele Mello, sou graduada pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduada em Psicologia Organizacional, conto ainda com os cursos Montessori em Casa, desenvolvendo crianças através de brincadeiras e temperamentos da criança ao adulto. Hoje vamos falar sobre sinais do autismo e, segundo a doutora Maria Cláudia Brito, os pais e familiares de autistas que já passaram por questionamentos como estão passando, né? Será que ele tem autismo mesmo? Acho que não. Acho que é falta de educação, é birra, os pais que não soube cuidar, não soube criar, né? Acho que não é não. Ele nem, ou então assim, ele já fez terapia, agora tá bem. Acho que é errado o diagnóstico, né? E ou então espera mais um pouco. Ele ainda é muito novinho, né? Então, assim, se você tem essa hipótese de diagnóstico, é bem provável que já tenha ouvido isso, já tenha pensado, refletido sobre, né, em torno dessas fases. Muitos pediatras não sabem, de fato, orientar quanto a isso. Por isso, se você tiver alguma dúvida sobre esse aspecto, se sua criança tem autismo ou não, né, procure imediatamente um profissional capacitado, como por exemplo um neuropediatra, que ele vai te auxiliar da melhor maneira possível para diagnosticar a sua criança. No nosso país, os profissionais ainda têm pouca formação para diagnosticar, né? Por isso, muitos adultos, muitos adolescentes estão sem diagnóstico em nosso país. É importante que professores, que pais, que familiares estejam sempre atentos a observar uma criança difícil, uma criança que é opositora, uma criança que a família, os professores chamam, falam e ela não atende. Então, é importante que você esteja atento, né, a alguns indícios. Visando a detecção, né, e auxiliar esses profissionais da saúde, em 2015 foi formulado o manual DCM-5, que divide o autismo em 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, tá? E os pontos para que a gente possa observar como indicativos para o autismo, uma assim que você pode observar é que se ele só fala só de um assunto só, sabe? Por exemplo, só sobre carros e tipos de pneus do carro, tipos de carros, né? Sabe muito sobre esse assunto e só fala sobre isso. Na Netflix, ele tem uma série bem interessante, Atypical, que nesse caso o protagonista ele tem autismo e ele só fala sobre pinguins desantárticos. E ele, assim, ele sabe muito sobre eles, né? Ele pesquisa muito, estuda muito sobre essa questão. Acaba, assim, até enchendo o saco da namoradinha que ele tem e tal. É bem interessante, eu indico essa série para que você possa assistir. Outro ponto é a hipersensibilidade auditiva, né? Nem todas as crianças com autismo vai, por exemplo, colocar a mão no ouvido quando ele tiver sensibilidade, porque ele ainda não foi ensinado a isso. Então, por isso que é importante a gente detectar quanto antes, para que a gente possa auxiliar para que ele tenha uma vida mais saudável, uma vida tranquila, né? De certa forma, com o auxílio necessário. Outra questão é a sensibilidade alimentar, por exemplo. Só come banana, só quer banana. Ou então, assim, não consegue comer com outras crianças, né? Não consegue, simplesmente não consegue. Joga o prato, joga a colher e aí só senta à mesa para comer quando as outras crianças saíram, né? Então, esse também é um indicativo. Ou então, fala na terceira pessoa. Por exemplo, o psicólogo Rafael Manos, ele fala que o seu filho, né, ele fala com o seu filho assim, por exemplo, quem vai tomar banho primeiro aqui nessa casa? E o filho dele fala assim, o Henrique. E não fala, sou eu, né? Eu que vou, né? Fala o Henrique. Isso faz parte, segundo ele, de uma linguagem pobre, né? Que se chama afasia. É uma linguagem bastante econômica que é muito utilizada pelos autistas, tá? E um outro item é não sabe reagir quando outra pessoa é carinhosa com ela, outra pessoa é altamente agressiva, ele não sabe nem reação. Ele tem uma dificuldade muito grande de reconhecer emoções, né? Expressões faciais, de felicidade, de tristeza, de dor, de raiva. A professora está com raiva de mim. Ele vai ter uma dificuldade imensa de detectar que a professora está com raiva dele porque ele não escutou alguma coisa que ela determinou. Então, por isso pode ocorrer, de repente, gargalhadas em horas, né, e fora de hora, né, em situações inadequadas, né. Esse mesmo psicólogo, ele fala que o filho dele tinha um filme que eles estavam assistindo, que era uma cena bem triste, que uma personagem morria, e ele dava altas gargalhadas, porque ele não entendia, né, aquela situação, ele não conseguia detectar
apesar de todos os indícios, né, a música triste, a pessoa com o rosto triste e tal, eles não conseguiam detectar que existia tristeza ali naquela situação, naquela cena, né? Outra questão é a questão da rigidez na rotina, sabe? Mudanças são extremamente dolorosas para ele. Por exemplo, esse psicólogo, ele fala, é bem interessante, assim, que eles tiveram que se mudar e o número do apartamento anterior era 15 e o filho, por mais que eles tivessem feito tudo para que o filho se sentisse da melhor maneira possível, ele falava que o filho dizia, eu quero voltar pro 15, eu quero voltar, que era o número do apartamento, eu quero voltar pro 15, e eles tiveram que contornar isso colocando um papel com o número 15 na porta, dizia, aqui é o 15, aqui é sua casa, né? Então, esse foi a tratativa que eles conseguiram fazer naquele momento. Outra dificuldade é com relação à imaginação, eles não conseguem utilizar muito a imaginação. Por isso, assim, expressões como lá fora está chovendo canivete, pode ser que eles tenham muito medo de ir lá fora porque eles acham que está caindo mesmo canivete e eles vão né, que vai machucar eles, né? Eles têm uma falta de capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E parecem até desconectados com a realidade. Pessoas com autismo, elas processam as informações de forma diferente, né? E alguns autistas, eles costumam emitir determinados sons, sabe? Sem nenhum significado. Parecem zumbidos, grunhidos, gritos, né? Coisas repetitivas. E também outro item, eles não têm noção do perigo. Eles podem de repente correr na rua assim, sem noção nenhuma do perigo. Outra questão bem interessante de salientar é a forma do brincar. A forma do brincar deles é diferente. Por exemplo, eles pegam um carrinho, eles não vão brincar de uma forma usual, como toda criança, né? Utiliza o carrinho. Eles vão brincar com o carrinho de cabeça para baixo, eles vão se deitar para observar os mínimos detalhes da roda do carrinho, entendeu? Então eles têm um brincar diferente. A fala, geralmente, ela não tem muita intenção de comunicar, né? Por exemplo, tem uma mãe que eu vi um testemunho que dizia assim, meu filho falava mamãe, mas ele não chamava mamãe. Eu só tive essa ideia disso quando eu fui ao médico. O médico falou, ele chama mamãe, ele chama, né? Ele faz alguma solicitação. E eles ensinaram a falar mamãe, mas não tinha sentido de comunicar, de chamar mamãe, vem cá e tal. Não tinha esse sentido. Então, assim, outra questão que é bom a gente salientar é a dificuldade de finalizar a tarefa para iniciar outra. Por quê? Porque o autista, ele costuma ser muito metódicos, sabe? E assim, interromper algo que eles estão fazendo é uma fonte forte de frustração para eles, né? De irritação profunda, porque eles são muito metódicos, eles gostam de ir nos mínimos detalhes e tal, agrupam os objetos por forma, por cor, sabe? É uma forma também de brincar diferente, que vai dando continuidade ao passar dos anos, dos tempos. E outro indício também interessante de você observar é se anda na ponta dos pés, se coloca objetos na boca. Existe sim, na criança, uma fase oral, né, que vai até meados dos 2 anos. Mas se essa fase, ela continua, né, ela é contínua, juntamente com outros sinais que aqui foi mencionado, então procura sim uma orientação médica, procura alguém que possa de fato te esclarecer, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira, que você possa sim ser esclarecida e de todo o coração que você possa ser iluminado, né, dentro desses questionamentos, para que você e sua criança vivam da melhor maneira possível. Um grande abraço, se inscreva no canal, tá? Clique no gostei e um abraço enorme, fiquem com Deus, tudo de bom.